Deixe o espírito ser. Simples assim. O problema é que o ser humano desaprendeu a deixar o espírito ser, a deixar as coisas serem como são, seguirem o seu caminho, o seu destino, na naturalidade da vida. Tudo se tornou tão artificial por causa do excesso de mente que o ser humano saiu do rumo, da rota, do caminho. O excesso de mente, o excesso de cérebro, de intelecto, de razão, desvirtuou o ser humano. O tornou uma criatura estranha aqui no plano terreno. Uma criatura em desarmonia com o meio ambiente, com os semelhantes. Uma criatura em desarmonia consigo mesma, porque começa por aí. O homem moderno está em desarmonia consigo mesmo, primeiramente. Por isso, a ansiedade, o desespero, o medo, a depressão, os distúrbios emocionais. O que é isso senão uma desarmonia consigo mesmo? Onde o espírito lá dentro quer se manifestar, quer se fazer perceber, mas o excesso de mente sufoca o espírito. Daí surgem os conflitos, surge a ansiedade, a depressão, as enfermidades emocionais, porque o homem moderno ele está num atrito. De um lado, o espírito buscando se fazer perceber, e do outro lado, este excesso de mente, esta mente programada por coisas externas, pelas aparências, ideologias, vícios, vaidades, a depravação, a leviandade, a decadência. Esta mente esponjosa já absorveu tantas coisas estas que são maléficas para o indivíduo humano, que ele adoeceu, que ele vivencia hoje um distúrbio catastrófico em sua vida. E já não vive mais por causa disso. Apenas existe, apenas faz o que os demais fazem, ou se revolta contra os demais. Os revoltadinhos são justamente aqueles que querem ser diferentes, que querem fazer de forma diferente, mas usam a mesma mente. Simplesmente invertem e pervertem os conceitos e os valores. Daí surge a inversão de valores. De onde surge, de onde advém esta inversão de valores? Justamente da mente, que torce as coisas, que inverte, que perverte. E por quê? Por causa da frustração, por causa do desencanto diante da vida, da raiva, da inveja, do sentimento de impotência. Os revoltosos são seres impotentes, invejosos, fracassados, que daí querem perverter tudo como uma forma de vingança. Existe ali um ressentimento. Então, de um lado, esses ressentidos, revoltosos, e do outro lado, os pseudo-conservadores engessando a vida, mantendo a tradição numa camisa de força. Porque o que muitos conservadores hoje querem fazer é simplesmente colocar uma camisa de força nas coisas, para que as coisas não andem mais, para que as coisas fiquem estáticas. Mas isso não é o verdadeiro conservadorismo. O verdadeiro conservadorismo é algo vivo, é algo que parte da natureza interior do ser humano, porque somente esse movimento interior e o movimento da vida é que conserva as coisas. O movimento é conservador, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Tudo que está no movimento, na obra da criação, se mantém, se conserva, porque está na fluidez da vida. Sempre recebe novas energias, novas irradiações. E o movimento espiritual é a essência para conservar as coisas, para manter a saúde dos relacionamentos
na vida profissional, na vida familiar, na vida em sociedade como um todo. Se a nossa sociedade hoje está tão doente, é porque não existe movimento dentro das pessoas. Elas estão retesadas, soterradas, por causa deste excesso de mente. E por causa de todo esse excesso, que o espírito não consegue mais ser, que o espírito não se manifesta. Então deixe o espírito ser. Simples assim. Nada mais do que isso é necessário para se desenvolver espiritualmente, para ser uma pessoa saudável, equilibrada, harmoniosa. Mas o ser humano ele quer reter as coisas, ele quer segurar ou perverter e inverter, são os extremos. De um lado, os engessadores e do outro lado, os perversos, que ficam invertendo e pervertendo tudo. A nossa sociedade hoje está dividida por causa disso. Direita e esquerda, com as suas polarizações, são outro exemplo disso. Ou aquelas religiões dogmáticas, fechadinhas de um lado, e aquele ateísmo militante e bizonho do outro lado, são outro exemplo disso. A nossa sociedade hoje vivencia uma polarização absurda e enferma esta, que é justamente resultante deste excesso de mente. Ou a mente engessadora, engessante, ou a mente que perverte, que inverte as coisas. E nisso não há ser, porque a mente não é. A mente é apenas um instrumento. A mente é apenas uma forma de inteligência aqui na matéria grosseira mais densa, que é positiva se utilizada corretamente pelo espírito desperto. Do contrário, a mente se torna uma inteligência perversa, doente, enferma, destrutiva. E hoje a inteligência humana é destrutiva. Os seres humanos estão se destruindo a si mesmos e as coisas por causa da sua inteligência. É uma inteligência artificial, artificiosa, completamente pervertida, materialista, egoísta, perversa. A inteligência humana se tornou algo perigoso para as criaturas humanas. Mas elas não acordam, elas ainda se envaidecem, se sentem envaidecidas, são vaidosas por causa disso, acreditando ser a cereja do bolo. Os inteligentinhos dos dias atuais olham para o passado, julgam e condenam as gerações passadas, acreditando ser a geração mais inteligente, a que hoje está aí, a cereja do bolo. Mas esta sensação é apenas resultante da cegueira. Se as pessoas enxergassem, perceberiam os equívocos na sua inteligência, ou falta de inteligência, porque se olharmos de uma forma mais detalhada para isso que se denomina de inteligência hoje, é apenas uma restrição. O cérebro é restrito. Quando apenas ele atua no ser humano, sem o espírito, o cérebro se fecha. O ser humano fica com um olhar de galinha, o ser humano vira uma galinha humana, ciscando apenas no chão. O olhar da águia, que olha as coisas da altura, pertence ao espírito. A intuição é o olhar da águia, que olha as coisas de longe, para além. Enquanto que ao cérebro pertence este olhar de galinha que fica ciscando no chão. E ciscando no chão, o ser humano estagna tudo. Ele paralisa a vida, ele mortifica ou ele perverte e inverte as coisas. Sempre os extremos. Ou as pessoas caem para um lado ou as pessoas caem para o outro lado. E onde existem esses extremos, esses extremismos, essas polarizações, comprova-se que não existe intuição dentro das pessoas para elas pensarem por si mesmas. Elas apenas aderem a um lado ou ao outro lado porque é mais cômodo. É típico dos preguiçosos espirituais seguirem os demais. É típico dos preguiçosos espirituais seguirem os demais. É mais fácil, mantendo as suas comodidades, a sua zona de conforto,
o seu materialismo, o seu dinheirismo, o seu consumismo. Ficar alimentando essas vaidades é muito mais gostoso para essas pessoas do que pensar por si próprio. Mas por causa dessa incapacidade de pensar por si mesmo, que hoje é evidente que a humanidade está indo de mal a pior. E o espírito cada vez mais adormecido dentro da maioria esmagadora dessa humanidade. Então deixe o espírito ser, simples assim. E como deixar o espírito ser? Ora, deixando-o se movimentar, deixando-o direcionar a vida, deixando-o trazer à tona uma nova percepção, uma nova visão. É claro que essa percepção do espírito, ela não se harmoniza com a vaidade, a arrogância, a prepotência, todos esses ismos do mundo atual. A percepção do espírito, ela é modesta, ela é simples, mas ela é profunda. E o que o espírito busca não é o que as pessoas hoje buscam, cegas pela sua vaidade. O espírito busca se desenvolver, ele almeja o desenvolvimento espiritual. Sem todos esses apetrechos materialistas, sem todas essas bugigangas dinheiristas que as pessoas hoje consomem desperdiçando o seu tempo e as suas energias. Então, os seres humanos terão que acordar mais cedo ou mais tarde. Acordar e despertar para o ser ou acordar e despertar para a condenação. Esta é a escolha diante da qual cada ser humano está hoje, e esta escolha se tornará cada vez mais evidente e visível daqui por diante, porque o tempo da humanidade está acabando. O tempo da humanidade está acabando, as pessoas estão dormindo sem querer ser, sem ousar ser, sem buscar ser, porque isso é trabalhoso para esse ser humano moderno e preguiçoso que quer apenas ficar e permanecer no seu ninho de comodidades. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!